Olá, seja bem-vindo. O convite você já sabe, é o de sempre. Vamos juntos conferir as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a gente começa então falando de economia. As vendas do comércio caíram em dezembro. Além da queda em um dos meses com mais registros de vendas, no balanço geral de 2022, o comércio fechou com a menor alta dos últimos 6 anos. As vendas do comércio tiveram uma queda de 2,6% em dezembro, na comparação com novembro, segundo dados do IBGE. Apesar da baixa registrada no último mês do ano, o comércio fechou o ano de 2022 com uma alta de 1%. Já em relação a 2021, o avanço foi menos expressivo, 0,4%. O comércio varejista teve seu segundo mês seguido de queda em dezembro, mas a baixa observada no mês foi a maior do ano. De acordo com o IBGE, o resultado foi impactado principalmente pelos setores de produtos alimentícios e bebidas e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Ainda segundo o IBGE, o crescimento de 1% registrado pelo varejo ao longo do último ano foi o menor desde 2016. Na ocasião, as vendas recuaram 6,2%, perdendo inclusive para o período de pandemia de Covid-19. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, peças e também material de construção, o comércio varejista teve alta de 0,4% em dezembro, em relação a novembro. No mesmo mês de 2021, as vendas desses setores caíram 0,6% e acumularam uma queda de também 0,6% em todo o ano de 2022. E agora a gente fala sobre a inflação oficial, que perdeu força e abriu 2023 com uma alta um pouco menor. Essa desaceleração já influenciou no índice dos últimos 12 meses, chegando na menor taxa em 2 anos. No primeiro mês do ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, variou 0,53%. Segundo o IBGE, janeiro é o quarto mês seguido de alta. Mas apesar desse aumento, o indicador registra desaceleração em relação a dezembro, quando subiu 0,62%. E em janeiro de 2022, a variação havia sido maior. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%, a menor variação para o período desde fevereiro de 2021. E o índice também desacelerou em relação aos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os 9 grupos pesquisados, o maior impacto do mês no índice veio de alimentação e bebidas. Os destaques foram para as altas nos preços da batata inglesa, do tomate e das frutas. Já em queda ficaram a cebola, o frango em pedaços e as carnes. Na sequência apareceu o grupo transportes. Essa elevação foi puxada pela alta dos combustíveis. Os destaques para a variação foram a gasolina e o serviço de emplacamento e licença, que incorporou pela primeira vez a fração referente ao IPVA de 2023. E agora vamos de destaque internacional. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve nesta quinta-feira na sede da União Europeia em Bruxelas. Durante a sua participação na cúpula com líderes de países do bloco, ele agradeceu o apoio de todos e afirmou que enquanto a Ucrânia resiste à ofensiva russa, o país também defende o continente europeu. Vamos conferir. Estamos nos defendendo contra a força mais anti-europeia do mundo moderno. Estamos nos defendendo no campo de batalha e defendendo vocês. Depois de visitar Londres e Paris na quarta, o presidente ucraniano teve uma recepção digna de herói na capital belga. No rascunho da declaração final da reunião de cúpula, os líderes destacam que o apoio da União Europeia à independência, soberania e à integridade do território da Ucrânia dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas continua inabalável. A versão do documento reitera a enérgica condenação da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, que, de acordo com o texto, constitui uma violação manifesta da Carta da ONU. Diante da ofensiva, Kiev solicitou a adesão ao bloco de forma expressa, mas vários líderes recordaram que o processo é complexo e costuma demorar vários anos, em alguns casos, mais de uma década.
Vamos mostrar agora uma história de superação. Uma estudante de 20 anos de origem humilde foi aprovada no curso de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Só que até conseguir a vaga na faculdade, ela chegou a estudar 17 horas por dia durante 3 anos e a fazer mais de 250 redações para treinar ali a escrita. Vamos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. Oi, eu sou a Maria, eu sou a bisneta da escrava, eu sou a neta do migrante que morreu em São Paulo sem saber ler e escrever, eu sou a filha da faxineira com porteiro. Muito prazer, Maria Tereza. A gente sabe que a sua trajetória até aqui não foi nada fácil. Até conseguir ser aprovada no vestibular em medicina, você prestou 17 vestibulares em diversas instituições. Foram 3 anos de muita luta, onde eu estudei bastante, onde eu descobri que eu não sabia muita coisa, mas com muito esforço, com pessoas que acreditavam em mim, com a oportunidade. Hoje eu posso falar que eu passei em medicina na USP e na Unesp. A Maria nasceu aqui na capital paulista, mas logo aos 3 anos se mudou para Santos, no litoral de São Paulo, onde vive até hoje. Os pais dela nunca fizeram faculdade, mas sempre acreditaram no potencial e nos sonhos da filha. Eles sabiam que através da educação ela poderia mudar a realidade de toda a família. Parecem sonhos bobos para umas pessoas, mas pra gente são coisas incríveis. Por exemplo, quando eu fui aprovada na USP, a gente pediu pizza aqui em casa. E eu sei que para a maioria das pessoas isso é uma coisa comum, corriqueira, mas pra gente não. Foi um momento especial. Eu sei que eu vou poder proporcionar para os meus pais uma melhoria de vida. Eu sei que eu vou poder proporcionar para os meus pais uma melhor condição, mais conforto. Porque a gente tem uma vida meio difícil, mas por eles terem investido tanto em mim, agora eu sei que eu vou poder investir neles. As boas notícias começaram com a obtenção de uma bolsa integral em uma universidade particular, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Logo depois, o maior feito e a realização de um sonho, a aprovação no curso de Medicina da USP, em Bauru, também no interior. E para completar, a Maria também foi aprovada na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Quando recebeu a notícia das aprovações, a emoção tomou conta da estudante. Mãe? Mãe, é urgente. Eu coloquei minha nota no ProUni de Medicina no interior de São Paulo e eu passei. 100%. 100% de bolsa. Ela vai pro interior. Só depois de algum tempo a ficha caiu e ela percebeu que as listas de aprovados não estavam erradas. Quando eu fui aprovada em Medicina pela USP, eu tinha ido conhecer essa faculdade nesse dia e eu cheguei na faculdade, eu não consegui conhecer ela, fazer o tour. Eu fui para uma cidade do lado e daí quando deu meio-dia eu abri a lista de aprovados, eu vi meu nome, aí eu fechei a lista, abri novamente, vi meu nome, fechei a lista, abri novamente, só na terceira vez que eu entendi. Eu passei em medicina na USP. A presença de Deus na vida da Maria é inegociável, como ela mesma diz. Afinal, foi esse relacionamento que a fez chegar onde está. Além da rotina de oração, tem um trecho da Bíblia contido em Salmos 126, que é a base da caminhada da Maria e que explica toda a trajetória dela até aqui. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Deus, ele me falava que, apesar de eu estar estudando, era para eu continuar investindo no reino dele. Todo dia, antes de estudar, eu tinha que fazer devocional, porque era nítido a diferença de um dia que eu não separava um momento para ficar com Deus, e o dia que eu separava um momento para ficar com Deus antes de começar meus estudos. E sem o apoio dele, sem crer na promessa dele, eu provavelmente teria desistido. Porque muitas vezes eu estava super desanimada e Deus usava alguém para falar para eu não desistir, para falar para eu continuar. E ele ia me dar vitória. Foi muito bom conhecer você, Maria. A gente espera que a sua história sirva para incentivar muitos jovens que estão na mesma situação que a sua, a buscarem ir além e transformarem suas realidades e o mundo que os cerca. Acima de tudo, você ter o seu objetivo bem marcado, porque vão vir muitas pessoas incríveis, que é melhor trocar de curso, vão vir gente dizendo que aquele não é um lugar para você, mas quando você tem uma rede de apoio, quando você coloca Deus, quando você tem um objetivo bem firmado, a gente consegue chegar finalmente ao resultado tão sonhado. E é com essa história de superação que eu encerro essa edição para te inspirar aí nessa quinta-feira. Muito obrigada pela companhia e até mais.